primeiro domingo da Quaresma, nós olhamos para Jesus que é tentado. Começando a Quaresma, a exemplo desses 40 dias e 40 noites em que Jesus se retirou para o deserto da Judéia, nós também, filhos, discípulos de nosso Senhor, somos convidados a também acompanhar Jesus nesse tempo sagrado. A primeira lição que Jesus nos dá nesse primeiro domingo da Quaresma é de vencermos a tentação. O próprio Filho de Deus quis passar pela tentação para que nos desse um ensinamento de como vencermos a tentação e de nos prevenirmos dela. Jesus não tinha necessidade, aliás, o demônio nada pode contra Deus. Deus, portanto, em sentido estrito, teológico, não pode ser tentado, porque Ele não pode fazer o mal. Deus é perfeitíssimo e Deus não é passível de tentação ou de pecado. Mas Deus, Jesus, o Verbo encarnado, que se fez em tudo semelhante a nós, menos no pecado, Ele quis passar por essa prova. Aliás, como diz São Paulo, em tudo semelhante a nós, até na tentação, menos no pecado. A tentação, portanto, assim como Jesus passou por ela, nós também vamos passar. Não nos admiremos se temos tentação. Aliás, a tentação faz parte da vida, a nossa vida, a vida de cristãos. Vamos dar uma olhadinha no cenário em que Jesus foi tentado. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto montanhoso da Judéia. Normalmente nos desertos nós não temos ninguém ali, nós não temos pessoas que moram ali, salvo as raras exceções, mas o deserto é um lugar de travessia, um lugar árido, de muito calor. Não é possível sobreviver, não há vida no deserto. O deserto aqui para nós é símbolo do mundo. Para nós, na visão do cristão, o mundo é esse grande deserto em que nós atravessamos. Nós não temos aqui morada permanente nem fixa. É interessante que Jesus, ele foi tentado. O demônio queria tentar Jesus, não para fazê-lo pecar, mas queria tentar Jesus para ver se o filho de Maria era de fato o Filho de Deus. Ele não tinha certeza. Na verdade, no nosso caso, o demônio sabe que nós não somos Deus, mas ele sabe que nós somos filhos de Deus. E ele quer nos tentar por inveja, porque ele sabe que não pode se salvar, não pode mais não adquirir o céu, mas nós podemos. E a tentação, ela é muito útil para nós. Como diz a imitação de Cristo, não sabemos quanto valemos. A tentação nos mostra o que de fato somos. Às vezes nos consideramos consideramos que somos muita coisa, mas na verdade a tentação nos mostra. Nós como que tocamos a nossa fragilidade. E nós vemos o abismo sobre os nossos pés. Vamos ver as lições de Jesus. A primeira lição que Jesus nos dá no Evangelho é que vence sempre na luta contra o mal, contra o mundo, o demônio e a carne, nossos três inimigos, se nós não dialogarmos com a tentação. Jesus, nas 3 tentações que sofreu, não dialogou, não respondeu como queria o demônio. Nós também vamos vencer a tentação quando nós não respondemos aos convites do mal. A tentação é um convite, é uma sugestão para o mal. Uma outra lição de Jesus, a segunda lição, em que nós vemos é que a lição que Jesus nos dá é que nós venceremos sempre se nós percorrermos o caminho do sacrifício. Como Jesus disse, vigiai e orai para não entrardes em tentação. Nós temos que prevenir a tentação
pela oração e pelo jejum, pelo sacrifício. Por isso que a igreja nos convida nesse tempo da quaresma a intensivar ainda mais aquilo que nós já fazíamos, como diz o Papa Leão Magno. Nós temos que rezar melhor nesse tempo e nós temos que fazer mais sacrifícios para alcançarmos a vitória. Mas vamos às tentações. Jesus sofreu 3 tentações. A tentação de transformar as pedras em pães, porque ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Nós podemos pensar que a tentação que nós temos, a grande tentação para o prazer. Depois Jesus foi tentado, levado ao pináculo do templo e foi questionado pelo demônio: se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. E citou o Salmo 90. E Jesus responde, não fazendo o que o demônio quer, mas mostrando que de fato ele era Deus de outra maneira. E a terceira tentação, essa segunda tentação, é a tentação da soberba, de achar que nós somos alguma coisa, do ser, né? Tentação da soberba, do orgulho. E a terceira tentação é a tentação em que Jesus foi levado no local e ali o demônio mostrou a ele todos os reinos da terra e disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. É a tentação do dinheiro, do ter. Então as 3 grandes tentações: da vida fácil, cômoda, do prazer. A tentação do orgulho, da soberba, de achar que somos alguma coisa, do ser. E a tentação do possuir, do ter, do dinheiro. Meus prezados irmãos, nós vencemos essas tentações como Jesus venceu. Veja, na primeira tentação Jesus responde: não só de pão vive o homem. Significa que nós temos que cuidar daquilo que é necessário, daquilo que é imprescindível para a nossa existência, mas não é o único necessário. O mais importante na nossa vida não é apenas alimentar-se, não é apenas vestir-se, não é apenas cuidarmos do nosso corpo. Temos que ir além, temos que cuidar da nossa alma. Por isso, a grande tentação do prazer, ela é combatida quando nós fazemos a vontade de Deus e não a nossa. A felicidade não está exclusivamente na saciedade das paixões e em seus reclames, mas em fazer a vontade santíssima de Deus. A segunda tentação do achar que somos alguma coisa, o orgulho, e quanto isso está impregnado em nós. Basta que uma pessoa nos humilhe e nós já sentimos o aguilhão do orgulho. Nós vencemos essa tentação com a humildade, com a desconfiança de nós mesmos. Nós não somos fortes o bastante, nós não sabemos o bastante, nós não somos Deus, podemos cair. E a terceira tentação, nós a vencemos com o correto uso do que temos, e vencendo sobretudo a ganância. Claro que trabalhar para ter o que é necessário, trazer o sustento para a família é uma coisa importante, necessária. Mas não é só isso a nossa vida. De tal maneira que se a pessoa só se dedica ao trabalho e se esquece daquilo que é elementar, daquilo que é o compromisso para com Deus, os seus compromissos para com Deus, o seu compromisso de chefe de família, a sua responsabilidade na educação dos filhos. Portanto, nós vencemos essa tentação desapegando-nos das coisas criadas. Um outro aspecto importante do Evangelho que nós poderíamos meditar nesse dia é a parte mais doutrinária que nós podemos pensar. Nós podemos pensar, vamos fazer uma pergunta importante: por que Deus permite que nós sejamos tentados? Bom, já vimos que em Jesus a tentação, ela foi uma questão que o demônio colocou para saber se ele era Deus, porque ele não sabia. Mas e em nós? Por que é que Deus, sabendo de todas as coisas, também da nossa fraqueza,
Por que é que Deus permite que nós sejamos tentados? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Existe um versículo da Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, no livro de Tobias, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: Quia acceptus eras Deo, necesse fuit ut tentatio probaret te. Porque eras aceito por Deus, porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Então não vamos pensar, porque eu sou um cristão, porque eu sou um sacerdote, porque eu sou um fiel, porque eu pertenço a tal e tal associação, ou eu frequento a igreja, a paróquia pessoal do Senhor Bom Jesus Crucificado, eu não vou ser tentado. Isso é engano. Se nós queremos ser tementes a Deus, temos que nos preparar para a tentação. Tem uma frase que diz assim na Sagrada Escritura: se entrares, ou quando entrares para o serviço do Senhor, prepara o teu coração para a tentação. Então significa que nós vamos ser tentados sim. Mas por que Deus então permite? Eu diria por alguns motivos. O primeiro motivo pelo qual Deus nos permite que nós sejamos tentados, Ele quer nos fazer merecer o céu. Gente, a redenção, a salvação alcançada por Jesus na cruz foi um dom, mas o céu será um prêmio. Claro que nós não merecemos nunca o céu, no sentido estrito, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então Deus permite que nós sejamos tentados, para que nós, vencendo a tentação, mereçamos o céu. Isso é muito importante. Então o céu é uma recompensa. Primeira coisa. O segundo motivo pelo qual nós somos tentados. As tentações, eles são certamente, seguramente, meios de purificação da nossa alma. Primeiro porque nós lembramos que antes nós caímos e portanto temos que nos prevenir e lutar para vencer. E segundo, porque obriga-nos a fazer esforços enérgicos e constantes para não recairmos. Então, as tentações, Deus permite porque elas podem ser uma coisa boa para nós, sim. Elas podem servir-nos para praticarmos a humildade e confiarmos em Deus. Terceiro motivo pelo qual Deus permite que sejamos tentados, porque na tentação nós progredimos. Se nós não formos tentados, nós vamos ficar sempre estacionados e cairmos na tibieza. Tibieza é aquele estado em que nós nos encontramos quando achamos que eu já fiz bastante, não preciso fazer mais, não preciso rezar mais, o que eu faço já está bom. Então a tentação, ela funciona como uma chicotada. Deus nos dá uma chicotada através do demônio, do mundo da carne, para que nós acordemos, porque senão eu caio na tibieza. Então, meio de progresso espiritual. E também é uma escola de humildade, porque a gente sente sobre os nossos pés o abismo que nos espera se nós não lutarmos. Quarto meio e último, Deus permite que sejamos tentados, porque é uma escola do amor de Deus. Quando nós nos vemos em perigo, facilmente nós corremos para Deus. Meu Deus, me ajuda! Como diziam os apóstolos daquela barca em tempestade: salva-nos, Senhor, porque vamos perecer. Agora vocês se lembraram que Jesus está ali, não é? Então muitas vezes Deus permite a tempestade da tentação para que nós nos lembremos de Deus, de que Deus cuida de nós. Portanto, vamos pedir a Jesus que nós aprendamos a prevenir-nos a tentação. Deus permite a tentação para o nosso bem. Mas uma outra algo que nós poderíamos pensar também, com respeito à doutrina, é que a tentação tem uma psicologia. Como age a tentação em nós? Bom, Santo Agostinho, os santos padres dizem que de 3 maneiras.
Primeiro existe a tentação como a primeira coisa, que é a sugestão. A tentação, ela é sempre um convite, não é pecado. Então nós sentimos aquilo que externamente nos atrai, sentimos em nós. Então, sugestão. Depois, a tentação, a segunda fase da tentação significa a deleitação. Quando a pessoa sente e gosta um pouquinho, sente um atrativo para aquilo. A sugestão, portanto, não é apenas um convite, mas aqui uma certa fraqueza da nossa parte. Instintivamente, vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa deu um tapa em nós. Instintivamente nos vem o ímpeto de também retribuir. Isso aí é a segunda parte da tentação. Claro que muitas vezes é instintivo, não é culpa da gente. Então, uma certa demora na tentação, até a gente lembrar de vencer-se, cair em si. Aí, essa segunda fase da tentação, geralmente, se a pessoa não combate prontamente, existe um pecado venial, um pecado leve. É aquela guerra que São Paulo descreve, quando diz que a sua carne tem apetites contra o espírito. Embora não haja consentimento perfeito, é uma certa fraqueza da nossa natureza. E a terceira parte da tentação, que já é o pecado, é o assentimento, o consentimento perfeito. Eu senti a tentação, a sugestão do inimigo, a minha natureza está propensa para isso, então como que houve um gosto meio involuntário da minha parte àquilo, e depois eu de fato, sabendo que aquilo é pecado, eu aceito. Aí que está o pecado. Então, gente, a tentação não é apenas um convite, não é? Ela pode, claro, ser uma sugestão, ela pode ser também ter uma certa fraqueza da nossa parte e nós titubearmos, falta leve, pecado leve, e sim o pecado grave, quando a matéria é grave, com consentimento perfeito naquilo que nós sabemos que de fato é grave. Então, um pouquinho para nós entendermos como funciona a psicologia da tentação em nós. Peçamos a Jesus, que nesse dia foi tentado. Nós olhamos para Jesus que foi tentado, que sofreu a tentação. Que nós possamos sair vitoriosos de toda e qualquer tentação, principalmente no tempo da quaresma. Na quaresma o demônio nos tenta também. Então vamos fazer penitência, vamos rezar bem, vamos fazer os nossos sacrifícios. Todos nós escolhamos algum sacrifício a fazer, para que nós possamos vencer o demônio e assim alcançarmos a vitória do céu. Amém.